Oi pessoal, eu sei que para muita gente está difícil esse momento, vocês estão sofrendo um pouco com a dificuldade de lidar com o novo e como eu falei para a maioria de vocês no primeiro dia de aula, a gente tem muitos sentimentos, né? E eu acredito que nesse momento o sentimento que vocês devam estar sentindo e tendo que lidar com ele é o medo, né? É o medo do novo, é o medo do que vai acontecer, é o medo de eu vou dar conta de passar por esse momento, eu vou conseguir estudar no momento da aula. Então, vamos um dia de cada vez, aos poucos as coisas vão se ajustando, sabe? E todos nós vamos aprendendo. Então, do mesmo jeito que isso é uma experiência nova para vocês, também é uma experiência nova para nós. Todo mundo está passando por esse momento difícil, mas juntos nós vamos superar essas dificuldades e nós vamos sair aí com novas aquisições, nós vamos aprender algumas coisas diferentes. Vai ser bom, acreditem. Foram passados alguns exercícios para que vocês fossem estudando a matéria sozinhos, mas eu gostaria de voltar nesses exercícios para que vocês não se sintam desamparados em relação ao conteúdo. No material que foi passado para vocês, e que vários já postaram, nós abordamos os crimes do artigo 267 ao 270. Começamos com o delito de epidemia, que está no 267. Epidemia, como diz o artigo, e vocês vão poder acompanhar pelo material que está lá no site da faculdade para vocês, está causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, reclusão de 10 a 15 anos, se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. No parágrafo 2º, no caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos ou se resulta morte de 2 a 4 anos. O que seria epidemia? Epidemia é quando nós temos uma doença que assola um lugar e atinge simultaneamente diversas pessoas. Nós temos aí como exemplo o tifo, a peste, a influenza, a poliomielite. Um detalhe que é bem importante, e eu coloquei para vocês um questionamento nesse sentido, é diferenciar o que se considera pandemia do que se considera epidemia e do que se considera endemia. Pandemia, que é o que nós estamos vivendo neste momento, e aqui para registro, nós estamos no dia 23 de março de 2020, sofremos neste momento a pandemia do coronavírus, o Covid-19, e pandemia é aquela disseminação de uma doença por todos os lugares do planeta. Tanto é que se vocês procurarem notícias mais recentes, vocês vão poder perceber que só a Antártica ainda não tem o foco do coronavírus. Já a epidemia é uma doença que surge rapidamente em determinado lugar e acomete simultaneamente um grande número de pessoas. Então, na pandemia, você expande isso para o planeta. E já na epidemia, você está restrito a um lugar. E a endemia já é uma doença que acontece de forma frequente e permanente em determinado lugar e ali se mantém. Por exemplo, nós temos locais no mundo em que a situação da malária é endêmica. Ali sempre vai ter, as pessoas ali sempre serão acometidas pela malária. É muito comum isso, principalmente no continente africano. Nós também vamos ter, eu sei que não é algo relacionado a humanos, mas para vocês se colocarem aqui dentro da nossa região. Muitos de vocês provavelmente já tiveram animais e sabem que aqui no nosso estado do Tocantins nós temos uma dificuldade muito grande, que é a questão da leishmaniose.
é endêmico aqui no Tocantins. Então, você toma todos os cuidados, mas aquela doença acomete muito, de forma assim, permanente, os animais. E muitas vezes até seres humanos sofrem com a leishmaniose aqui no Tocantins. Talvez alguns não usem muito o termo leishmaniose, muitos estão acostumados a falar sobre o calazar, né? Então o calazar é algo endêmico aqui no Tocantins. E eu falo isso por experiência, porque quando você sai de uma região para outra com o seu animal de estimação, e se você caminha para essa região que tem endemia, você precisa fazer um exame no seu animal de estimação. O veterinário vai colher o material, depois que o exame sair, ele dá o laudo ou não, autorizando você a transportar o seu animal pelo período de 10 dias, a validade do laudo deles, porque ele quer mostrar que você tem um animal que está sadio e está se direcionando a uma região que é uma região endêmica. Depois, abordando agora a epidemia, que é o nosso crime de estudo. Um ponto muito importante com relação à epidemia é saber que, no caso de ocorrer o resultado morte, nós não vamos aplicar só o que está disposto no Código Penal, mas também a Lei de Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 1990. E isso vai trazer alguns reflexos bem severos para esse crime, porque a Lei de Crimes Hediondos estabelece que no caso do sujeito ser responsável pela prática do crime de epidemia, ele vai perder alguns benefícios que ele poderia ter caso não fosse essa a sua conduta. Então, primeiro, ele não vai ter direito a sair mediante anistia, graça ou indulto. Ele também não vai poder sair da cadeia mediante fiança. A sua pena vai ser cumprida inicialmente em regime fechado. E o juiz também vai poder decidir se ele vai poder apelar em liberdade, caso ele venha a ser condenado. E a prisão temporária estabelecida pela Lei de Crimes Hediondos tem uma duração maior do que a que é prevista pelo Código de Processo Penal. Então ele poderá ser preso por um período de 30 dias e esse período pode ser prorrogável por igual período. Então isso já é mais gravoso do que se ele tivesse praticado um crime não hediondo. Para diferenciação, eu não sei se vocês se lembram quando estudaram isso em disciplinas anteriores, mas anistia, graça e indulto têm características diferentes, tanto pelo fato de o que são e pelo fato de quem as concede. A anistia é quando há o esquecimento da infração penal e ela é concedida pelo Congresso Nacional. Já a graça é uma forma de clemência concedida a uma pessoa específica e isso pode ser concedido pelo presidente da República. Já o indulto é uma clemência destinada a um grupo de pessoas e o indulto é concedido também pelo presidente da República. Geralmente, o que a gente tem na memória é o indulto, porque a gente lembra do indulto de Natal, que é uma época mais comum em que o presidente da República concede esse indulto para um grupo de pessoas específicas e eles são liberados da cadeia. Então, essas três hipóteses que são permitidas de serem concedidas ou pelo Congresso Nacional ou pelo presidente da República não poderão acontecer no caso do crime de epidemia com resultado morte. O
que é a propagação de germes patogênicos? Você vai ter aí elementos que são capazes de produzir moléstias infecciosas. Núcleo do tipo. Então vamos passar para a nossa estrutura tradicional da aula. O esquema está disponibilizado para vocês, vamos preencher o esquema da mesma forma que nós faríamos se estivéssemos em sala de aula. O que está o verbo causar? Aqui você vai ter o verbo como provocar, como produzir, como originar uma epidemia. E você vai ter como sujeito ativo qualquer pessoa e como sujeito passivo a coletividade. O elemento subjetivo que está previsto no caput é o dolo. Dentro do parágrafo 2º, você vai ter a possibilidade da epidemia causada por culpa, e vocês vão ver que a pena é menor. O que seria uma epidemia causada de forma culposa? Você poderia ter o caso de um médico que liberasse o seu paciente que está com uma doença infecto-contagiosa sem que fosse realmente diagnosticado o que ele tem, e essa liberação por parte do médico fizesse com que essa pessoa portadora desses germes patogênicos espalhasse a doença sem ter a intenção de que isso acontecesse. Então, seria uma hipótese de conduta culposa do crime de epidemia. O que a gente tutela dentro do crime de epidemia? Vocês vão ver que a gente mudou o capítulo que está estudando, e aqui nós estamos falando sobre crimes contra a saúde pública. Então, aqui nós vamos ter 2 bens jurídicos tutelados. Nós vamos ter a incolumidade pública e a saúde pública. Quando o crime se consumaria? Ele se consumaria a partir do momento em que se instalasse a situação de epidemia. Seria admissível a tentativa? Sim. Então, você imagina aquela situação em que a pessoa propaga os germes, ela tenta espalhá-los, mas a sua conduta não é praticada de forma eficaz e você não consegue ter uma epidemia. Às vezes você tem um caso ou outro da doença, mas você não tem uma situação de epidemia. No parágrafo 1º, você vai ter a situação de morte, em que a pena é aplicada em dobro. Lembrando aqui que o 267 já traz uma pena em si bem alta, porque você está falando de um crime que vai atingir uma coletividade muito grande, porque uma epidemia não são 2 ou 3 pessoas acometidas por uma doença. Então você já vai causar o caos naquela sociedade, então por isso você reprime de forma mais severa essa conduta. O crime em si tem a pena de reclusão de 10 a 15 anos. Se o resultado é morte, você vai ter a pena aplicada em dobro. Então, em vez de você ter 10 a 15 anos, você vai ter uma possibilidade aí de 20 a 30 anos. Então, é uma punição bem mais severa. A pergunta: e se houver mais de uma morte? Aqui não interessa o número de mortes que acontecerem. O importante é você ter em mente que o crime é único. Você está praticando o crime de epidemia e o crime teve o resultado morte. Então não interessa se houve mais de uma, você não vai ser responsabilizado mais de uma vez pelo crime de epidemia. Outra pergunta: e se a vítima já possuía uma doença pré-existente e em razão dessa doença pré-existente ela vem a falecer? Isso também não interessa, tá?
vamos supor, a pessoa tinha uma situação de hipertensão, se a pessoa tinha uma diabetes, alguma propensão específica, e o fato da doença que foi espalhada pelo agente junto com a doença pré-existente fizer com que essa pessoa venha a óbito, não interessa a doença pré-existente, tá? Vai ter a majoração da pena de qualquer forma. Agora, se o agente queria o resultado morte, aí nós vamos ter uma figura diferente. Por quê? Como eu falo algumas vezes para vocês, a gente sempre tem que ter em mente a questão do ânimos. Qual que era a vontade do agente? A vontade dele era a espalhar essa epidemia, ou a vontade desse agente era fazer com que a epidemia se propagasse porque ele queria matar, às vezes, determinado grupo de pessoas. Então aí, caso a vontade dele seja de matar, usando a epidemia, ele vai responder tanto pela epidemia quanto pelo crime de homicídio. Dependendo do caso, a gente não vai ficar restrito ao homicídio, a gente pode até ter a capitulação de um genocídio. Aqui você vai ter um concurso formal nas condutas, lembrando que nós já estudamos o que é o concurso formal. Com uma só ação você tem 2 ou mais crimes, tá? Então você teria uma hipótese de concurso formal aqui. E a ideia que nós falamos no epidemia com resultado morte é aquela forma do crime pré-ter doloso. Por quê? Porque ele tinha o dolo em relação a espalhar determinado germe patogênico para poder provocar a epidemia. Mas não necessariamente a sua intenção era o resultado morte. Então, nessa hipótese que é prevista no parágrafo 1º de epidemia com resultado morte, você vai ter uma situação de crime pré-ter doloso, porque há o dolo no antecedente e a culpa no consequente, certo? A ação penal aqui vai ser pública incondicionada, como nós já estamos falando há algum tempo, e nós vamos ter uma diferenciação aqui nas penas, e vamos ver com relação a essas penas quais são alguns benefícios que podem acontecer. Então, no caput você vai ter uma pena de 10 a 15 anos. Com a pena de 10 a 15 anos, o que a pessoa tem direito aqui? Nada, tá? A pena já está acima do que nós estudamos. Como a pena está acima de 4 anos, o rito a ser observado vai ser o rito comum ordinário. Na epidemia com resultado morte, que nós temos aí no parágrafo 1º, mesma coisa. Nós temos a pena aplicada em dobro, então também não vai ter benefício algum. Já na epidemia que é causada de forma culposa, você vai ter uma pena de 1 a 2 anos, se ela não tiver resultado morte. Então, se ela tem uma pena de 1 a 2 anos, o que nós vamos ter aí? Se a pena máxima é de 2 anos, nós vamos ter um crime que é uma infração de menor potencial ofensivo, e por isso vai ser observado o rito sumaríssimo, que é o da Lei 9.099, e vai ser processado perante o Juizado Especial Criminal. Efeitos dessa infração de menor potencial ofensivo: ele vai ter a possibilidade de transação penal, e como a pena mínima é de 1 ano, também vai ser possível a suspensão condicional do processo, caso ele não aceite a transação penal.
que ele é mais benéfica, como nós já falamos. Se nós tivermos a epidemia culposa com resultado morte, a pena passa a ser de 2 a 4 anos. E aí nós já extrapolamos o limite da pena máxima para que o crime seja processado no GCRIM e ele vai seguir o rito ordinário da mesma forma que as condutas previstas no caput e no parágrafo 1º. Depois, nós abordamos no nosso questionário o delito do artigo 268, que é a infração de medida sanitária preventiva. O que diz o artigo 268? Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. E o parágrafo único estabelece ainda que a pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então, o que a gente teria aqui como infringir essa determinação do poder público? Nesse momento que nós estamos vivendo, várias pessoas que estão contaminadas aí pelo Covid-19 estão sendo informadas que precisam restringir o contato, que precisam fazer uma quarentena bem severa, e aqui é uma quarentena no sentido de nenhum contato com qualquer pessoa. E caso essa pessoa venha a desobedecer essa determinação do poder público, ela pode sim responder pelo delito do 268, porque uma vez estabelecido que ela pode propagar essa doença, ela estaria incorrendo na conduta. Nós já temos tido algumas pessoas que estão sendo multadas preventivamente caso elas desobedeçam a medida que lhe é estabelecida de quarentena. Mas não fiquemos restritos só a essa questão aqui da quarentena do momento que nós estamos vivendo. Você vai ter a possibilidade de infração de medida sanitária preventiva em casos em que o agente desrespeita medidas que são estabelecidas, por exemplo, pela vigilância sanitária, para que haja o consumo de determinados alimentos e que isso não gere doenças nas pessoas pela não observância de medidas sanitárias mínimas que são estabelecidas. Um exemplo que nós vamos ter aí, e eu tenho certeza que vários de vocês já viram ou ouviram essa situação. Se tem parentes no interior, com certeza essa situação já foi mais próxima a vocês e vão se recordar disso. Quem que nunca viu aquele açougue da cidade que recebe a carne que é abatida lá na fazenda do seu José? E a fazenda do seu José não observa um mínimo de requisitos estabelecidos pela vigilância sanitária para que esse abate possa acontecer. Não raras vezes nós vemos abates em matadouros clandestinos e que essas carnes são transportadas para os açougues sem o devido cuidado. Várias vezes você vai encontrar notícias de carnes que são transportadas na caçamba da caminhonete durante o período noturno e eles levam e depois expõem essas carnes no açougue como se elas tivessem ali uma procedência legal, e não tem. Então ele pode sim ser responsabilizado pela infração de medida sanitária preventiva. Aí eu já tenho certeza que tem gente me perguntando assim, mas professora, lá na fazenda do meu avô, a gente abate
uma vaca. A gente abate o porco, a gente vai fazer ali uma comemoração, você vai, escolhe a vaca que vai abater e faz a festa com aquela carne daquela vaca. O consumo é só nosso, professora. Nós estamos praticando esse crime? Não. Aqui a questão é você destinar essa carne ao abastecimento de um açougue, a um consumo de outras pessoas e não para o consumo próprio. Então, o abate realizado dentro da fazenda para que vocês mesmos possam consumir essa carne não vai enquadrar no delito do 268, tá? Podem ficar tranquilos, os seus avós, os seus tios não estão praticando nenhuma infração porque estão matando a vaca para vocês fazerem aquele churrasco, tá? Que seria esse núcleo do tipo? Infringir. Infringir significaria o quê? Significaria desrespeitar, ignorar uma determinação do poder público. Quem seriam os sujeitos? Como sujeito ativo, nós vamos ter qualquer pessoa e como sujeito passivo, a coletividade. Como vocês podem ver da leitura do artigo, aqui o elemento subjetivo é somente o dolo. Não existe a possibilidade de o indivíduo praticar infração de medida sanitária preventiva de forma culposa. Bens jurídicos tutelados, nós vamos ter da mesma forma que o artigo anterior, a prática que atinge o bem da coletividade. Então, nós estamos tutelando a incolumidade pública e também a saúde pública, evitando que esse alimento que não obedecer os parâmetros estabelecidos chegue ao consumo da coletividade, para que não haja um risco de contaminação e que essas pessoas eventualmente venham a sofrer pela ocorrência de uma doença contagiosa pela ingestão desse alimento. Consumação. Aqui nós vamos ter duas correntes diferentes. A primeira corrente estabelece que você tem um crime de perigo abstrato. Então, não é necessário você comprovar que existe um perigo efetivo para que a conduta seja consumada. A simples infração da medida sanitária já leva o agente a praticar, a ter o seu delito consumado. Essa é a corrente majoritária. Como nós já sabemos, nosso querido Rogério Greco tem um posicionamento divergente nesse sentido, falando que você precisaria comprovar que existe uma situação de perigo à incolumidade pública no caso concreto. Nesse caso, eu particularmente entendo que a doutrina majoritária tem razão pelo fato de que não há dentro do tipo penal nada que estabeleça que você precisa que a conduta gere um risco expresso ali para a coletividade. Não, ele simplesmente fala, praticou a conduta, você já em abstrato está trazendo um risco para a coletividade. Tentativa. É admissível? Sim, é admissível. O que seria um exemplo de tentativa de infração de medida sanitária preventiva? Nós vimos alguns exemplos disso na semana passada e na semana anterior. Várias pessoas estão confinadas em alguns lugares porque estão próximas a pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus, e isso fez com que elas
fossem um risco para a coletividade, então elas estão isoladas. E algumas pessoas têm dificuldade de permanecer nesses lugares e estão tentando fugir da quarentena que lhes foi aplicada. Então, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas nós tivemos uma pessoa que tentou fugir de um navio que estava quarentenado. Então, essa pessoa responderia ali pela infração de medida sanitária preventiva na forma tentada. Ou você tem, por exemplo, um paciente que está isolado num hospital e ele tenta fugir e ele consegue ser contido pelos médicos, pela equipe de enfermagem, e isso é evitado. Então, seria uma hipótese de tentativa para essas condutas. Causa de aumento de pena. Aqui eles estabelecem que se a conduta for praticada por pessoas que são da área da saúde pública, você vai ter um aumento de pena de 1/3, devido ao fato de, por serem pessoas da área da saúde, saberem o risco que existe na infração dessa medida. Então, aquele médico, aquele farmacêutico, aquele dentista que pratica a infração a essa medida sanitária preventiva vai ter a sua pena aumentada de 1/3. A ação penal. Como nós já sabemos, é uma ação penal pública incondicionada. E agora nós vamos analisar essas penas. Pena estabelecida lá no caput: 1 mês a 1 ano. Como nós já comentamos em sala de aula, aqui a gente pode falar de um criminho, certo? Porque nós não falamos nem da hipótese de reclusão, nós falamos de detenção de 1 mês a 1 ano. Então, você vai ter, como a pena máxima é de 1 ano, o crime vai ser processado no juizado, porque ele vai obedecer o rito sumaríssimo, que está estabelecido na Lei 9.099, e vai ter a possibilidade de transação penal, eventualmente não aceitando a transação penal, como a pena mínima estabelecida para o crime é de 1 mês, ou seja, menor que 1 ano, também vai ser possível a suspensão condicional do processo. O parágrafo único traz a causa de aumento de pena para essas pessoas que são da área da saúde, e a causa é de 1/3. Então, vamos fazer aquele cálculo rápido. A pena máxima que está prevista para o crime é de 1 ano. O que é 1/3 de 1 ano? São 4 meses. Então, a pena máxima a que essa pessoa estaria submetida seria de 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses continua abaixo de 2 anos, e isso também vai manter o crime dentro do juizado especial criminal. Você continua tendo uma infração de menor potencial ofensivo, apesar de ter a causa de aumento de pena estabelecida nesse parágrafo único. Então, com isso nós encerramos o nosso crime de infração de medida sanitária preventiva. Eu queria aqui trazer para vocês uma coisa muito importante, que talvez vocês venham a esquecer. Então nós já vamos falar agora, para não ter risco de, na hora de um exame, na hora de um concurso, você falar: nossa, eu não estava lembrado disso. Vocês lembram lá o que a gente falou no artigo 258, quando a gente estava estudando a questão dos crimes contra a incolumidade pública, na parte dos crimes de perigo comum? Era previsto que, se a conduta trouxesse resultado morte ou lesões corporais, você teria uma situação de pena aumentada.
E aqui é importante que vocês desçam até o artigo 285, porque esse artigo 285 vai falar o seguinte, que aplica-se o disposto aos crimes do artigo 268 até o 284, o que está definido lá no artigo 258. Então, o artigo 285 estabelece que aos crimes previstos nos artigos anteriores, exceto o crime de epidemia, então ele exclui o 267 e estabelece que do 268 ao 284 nós vamos ter a incidência do que é previsto no 258. Vamos lá. Primeiro, por que ele exclui o crime de epidemia? Porque se vocês voltarem lá na capitulação do crime de epidemia, vocês vão ver que o legislador já trouxe dentro do crime o aumento da pena se nós tivermos a conduta praticada de forma dolosa, com resultado morte, e é uma pena extremamente severa, e o legislador também trouxe a punição mais severa para aquele indivíduo que praticar a conduta de forma culposa e tiver o resultado morte. Então, caso nós aplicássemos o previsto no 258, nós teríamos uma situação de bis in idem, certo? Que seria você punir o agente pela mesma conduta 2 vezes. Então, por isso nós não vamos aplicar o que está disposto no 258 ao crime de epidemia, mas nós aplicaremos ao 268, do 268 até o 284. E aí vamos voltar aqui para lembrar o que é esse 258. O 258 estabelece que se o agente praticar a conduta de forma dolosa e essa conduta dolosa levar a uma lesão corporal grave da pessoa, a sua pena vai ser aumentada da metade, e caso essa conduta dolosa tenha o resultado morte, a pena vai ser aplicada em dobro. Já na hipótese de o agente ter praticado um crime de forma culposa e que haja como resultado uma lesão corporal, e aqui lembrando, para os dolosos a gente fala em lesão corporal grave, para os culposos a gente fala em lesão corporal. Se houver a lesão corporal, ele vai ter a sua pena também aumentada da metade. E se ele praticou a conduta culposa e essa conduta culposa teve o resultado morte, vai ser aplicada a pena do homicídio culposo, que está prevista lá no artigo 121, parágrafo 3º, com o aumento de 1/3, tá? Então, essa situação prevista aqui no 285 vai ser aplicada lá para o nosso delito de infração de medida sanitária preventiva. Qual a importância da gente falar isso aqui nesse momento e não lá ao final, quando nós teríamos o 285. Se você for olhar algumas questões de concurso, você vai ver que o examinador muitas vezes fala dessas hipóteses de aumento da pena pela ocorrência da lesão corporal ou do resultado morte. E se você simplesmente olhar para o delito e não encontrar a hipótese de resultado morte ou de lesão corporal,
você pode, às vezes, se esquecer daquilo e querer aplicar só a pena prevista no próprio artigo. Então, lembrem-se de que nós não estamos restritos a a pena estabelecida para esse crime, mas sim que você vai ter a possibilidade do aumento da pena se houver conduta, seja dolosa ou culposa, com lesão corporal ou resultado morte, tá? Excetuando 267. Passemos então ao crime do 269, que é a omissão de notificação de doença. O que fala o artigo 269? Ele fala o seguinte: deixar o médico de anunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Por que se pune essa conduta? Porque o governo tem algumas doenças que tem essa notificação obrigatória para que eles possam monitorar a ocorrência dessas doenças e, eventualmente, tomar medidas que são próprias daquela doença para evitar a sua propagação, evitar o seu aumento e para você ter dados exatos de quantas pessoas sofreram com aquela doença. Um exemplo aqui que nós teríamos, a dengue. Todas as pessoas que são diagnosticadas com a dengue têm que passar ali pelo acompanhamento do médico, e esse médico vai ser obrigado a notificar a autoridade pública de que foi diagnosticado mais um caso de dengue. E o que isso faz de diferença? Vocês podem ver que constantemente nós temos essas informações que falam, olha, nós tivemos dengue diagnosticada em tantos casos em tal parte da cidade, tal estado é o estado em que há um maior número de pessoas com dengue, é o lugar em que há o maior número de pessoas com dengue e que eventualmente vem a óbito. Então, essa é a importância, você coleta dados e você pode tomar medidas relacionadas àquela doença. Então, por exemplo, designar um maior número de agentes de saúde para aquela região, para que eles possam fiscalizar as casas, para evitar que nós tenhamos locais de acúmulo de água, para que não haja o aumento do número de pessoas com dengue, em decorrência da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Muito, muito, muito importante. Aqui você fala em deixar, é um comportamento omissivo. Então nós temos um crime omissivo. E é um crime omissivo próprio. Por quê? Porque ele só pode ser praticado pelo médico. O próprio artigo fala deixar o médico de denunciar uma autoridade pública doença de notificação compulsória. Então, não é um crime que poderá ser praticado pelo enfermeiro, pelo administrador do hospital. Não. Aqui nós falamos, por exemplo, o administrador do hospital. Se ele for o médico responsável por fazer essas comunicações, aí você pode ter. Mas uma pessoa, um administrador de profissão que administra o hospital não vai poder responder por esse delito, porque ele tem como sujeito ativo somente o médico, tá? E como sujeito passivo nós vamos ter a sociedade. Elemento subjetivo aqui é o dolo, é aquela pessoa que sabe que precisa comunicar a ocorrência dessa doença e simplesmente deixa de comunicá-la de forma dolosa. Ele não quer fazer a comunicação. Bens jurídicos tutelados aqui nós vamos ter tanto a incolumidade pública quanto a saúde pública.
E a consumação? Novamente, nós vamos ter uma divergência da doutrina com relação ao momento em que esse delito se consuma. A corrente majoritária acredita que nós falamos aqui de um crime de perigo abstrato e que, pelo simples fato de essa não comunicação gerar um risco para a coletividade, o crime está consumado. Então, omitiu, o delito consumou. Já a segunda corrente, que tem como expoente aí o Rogério Greco, fala que você precisaria demonstrar a existência de uma situação de perigo à incolumidade pública no caso concreto. Eu acredito meio difícil você ter essa possibilidade, mas a gente precisa saber que existe esse posicionamento divergente. E aí, passado essa hipótese de crime de perigo abstrato, vamos nos perguntar, e a tentativa vai ser admissível? Não vai ser admissível, porque você tem uma hipótese de crime omissivo puro. Então, como a pessoa vai tentar omitir um delito? Não tem como. A partir do momento em que ela omitiu, o delito consumou. Não tem como haver a prática da tentativa nessa hipótese, certo? Ação penal. Também um delito de ação penal pública incondicionada. A pena que é estabelecida, que é detenção de 6 meses a 2 anos. Então, nós temos um criminho, infração de menor potencial ofensivo, como a pena máxima é de 2 anos, o rito vai ser o sumaríssimo, processado no GCRIM, tendo a possibilidade de transação penal, e como a pena mínima é de 6 meses, vai ter também a possibilidade de suspensão condicional do processo. Uma informação importante é que nós temos aqui uma norma penal em branco, porque o nosso crime do 269 não traz quais são as doenças de comunicação compulsória. Então, você vai precisar procurar dentro da nossa legislação onde estão essas doenças cuja comunicação é compulsória. Nós temos uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 204 de 2016, que em seu anexo 1 traz doenças cuja comunicação é compulsória. Então, o médico, que é o sujeito ativo desse crime, vai observar se a doença que ele está tratando está descrita no rol dessa portaria, e se ela estiver descrita, ele vai ter que fazer a comunicação para a autoridade pública. Um crime tranquilo da gente tratar. Depois nós passamos ao envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. 270 do Código Penal. O que fala o 270? Envenenar água potável de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito para o fim de ser distribuída a água ou substância envenenada. Modalidade culposa. Se o crime é culposo, está lá no parágrafo 2º, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, no caput nós temos, para quem pratica a conduta do caput e do parágrafo 1º, uma pena de 10 a 15 anos de reclusão, e para quem pratica a conduta culposa, detenção de 6 meses a 2 anos. O que seria uma água potável? Água potável é aquela água que é própria para o consumo humano. Então, não necessariamente é
uma água que tá no rio e que tá limpa ali, mas você não bebe aquela água do rio, tá? Então a pessoa teria que contaminar uma água que é potável, que já está própria para o ser humano beber. E esse envenenamento que está descrito no tipo penal tem que tornar essa água imprópria para que a pessoa consuma, porque isso poderá causar ali às vezes um resultado morte, como nós vimos lá que o 285 vai se aplicar, ou que teria uma lesão corporal. O envenenamento, aqui é importante, de uma água que não serviria para o consumo humano, não vai entrar no delito do 270. Porque o 270 fala em envenenamento de água potável. Então, água própria para o consumo humano. Se ela estiver imprestável, não vai ocorrer o delito do 270. Núcleo do tipo. No núcleo do tipo, nós vamos observar o verbo envenenar. O objetivo aqui dessa conduta é atingir uma coletividade. Nós temos, então, como sujeito ativo qualquer pessoa e como sujeito passivo uma coletividade, a sociedade. O elemento subjetivo, no caput e no parágrafo 1º, nós temos a forma dolosa. Já no parágrafo 2º, a modalidade culposa é trazida para nós. Qual que é o bem jurídico tutelado aqui? Está sendo tutelada a incolumidade pública, bem como a saúde pública. E o crime se consuma no momento em que há o efetivo envenenamento dessa água potável ou dessa substância alimentícia ou medicinal. Admite-se, sim, uma tentativa, então aquele agente que vai tentar envenenar, vamos supor, uma comida, ele vai incorrer nessa conduta, mas alguém vê que ele vai envenenar e o impede de colocar essa substância nesse alimento. Então isso faria com que houvesse uma hipótese de tentativa. Ação penal. Nós temos aqui um crime também de ação penal pública incondicionada. O caput traz a reclusão de 10 a 15 anos, ou seja, nada vai ser permitido para beneficiar esse agente. Você vai ter um crime que vai seguir o rito comum ordinário. E no caso do parágrafo 2º, que aborda a modalidade culposa, você tem a previsão de pena de 6 meses a 2 anos. E isso faz com que, na modalidade culposa, você observe o rito sumaríssimo, previsto na Lei 9.099, tendo a possibilidade de transação penal, bem como a possibilidade de suspensão condicional do processo, pelo fato de a pena mínima ser inferior a 1 ano. Aí uma pergunta: e se o objetivo era matar uma pessoa determinada através do envenenamento da água, do alimento ou dessa substância medicinal? Aí você não vai responder pelo delito do 270, mas sim pelo homicídio qualificado pelo emprego de veneno, tá? Que tá lá no 121, parágrafo 2º. Se eu não me engano, inciso 3º. Vou verificar para vocês se é o inciso 3º mesmo. Mas, enquanto isso, nós já tivemos alguns casos de envenenamento de substância alimentícia ou medicinal de pessoas que introduziam dentro de
bombons, por exemplo, alguns venenos para rato, chumbinho, para fazer com que as pessoas fossem sofressem com aquilo ali. Então é uma conduta que acontece. Mas talvez algumas pessoas pensem assim, mas professor, e essas informações que a gente vê, essas notícias que a gente vê na mídia de o indivíduo foi preso com um brownie de maconha, ou ele foi preso com bombons que tinham como recheio a maconha. E aí, ele vai responder por esse envenenamento de substância alimentícia? Não. Não, primeiro porque a maconha não estaria ali caracterizada como um veneno. Mas ele sairia da esfera do Código Penal e entraria lá na lei de tráfico, que é a Lei 11.343 de 2006. Só voltando, o emprego de veneno realmente é o 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal. E quando isso acontece, a pena é aumentada do que seria o homicídio normal, de 6 a 20 anos, ela passa a ser de 12 a 30. O próximo crime que nós vamos abordar vai ser a corrupção ou poluição de água potável.